Boa tarde, irmãos do Projeto Volta Israel. Mais uma quinta-feira nós nos reunimos. E dessa vez eu não vou esquecer a Casa Bom Pastor em Itapipó, né? Dando minha saudação a vocês, os irmãos da Casa São Padre Pio, da Casa Renata Couros e da Casa Santa Maria Madalena e aqueles que nos acompanham por essa live. Então hoje quem vai pregar para nós é o seminarista Anderson, da Comunidade Católica Shalom, sobre a Eucaristia. Mas antes dele pregar, nós temos aqui uma novidade para vocês, a Amable. E ela vai passar um recadinho para vocês muito importante, fique ligado. Boa tarde, gente, boa tarde a todos que nos acompanham nessa live. Queria saudar todos os irmãos, sem esquecer de nenhum, e falar um pouquinho para vocês, um pouco da minha história e do que eu estou fazendo aqui hoje para falar para vocês. Meu nome é Amable, eu tenho 25 anos e eu sou natural de Santa Catarina. E por 11 anos da minha vida eu joguei voleibol, eu sou ex-jogadora profissional de voleibol. Por esses anos todos eu passei por times em São Paulo, pela Superliga mesmo, né? Superliga de vôlei. Também joguei em Lima, no Peru, que foi minha última temporada no passado, que foi inclusive onde eu conheci a comunidade. E eu também passei pela seleção brasileira, Sub-23. Então disputei vários campeonatos, conheci vários países, mas a voz de Deus me chamou. Mas hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da importância do esporte na nossa vida, do exercício físico e da nossa saúde, né? Que é muito importante a gente manter esses exercícios físicos, primeiro, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Segundo, para ter uma vida de oração melhor. O que tem a ver, Amable? Tudo a ver, porque a nossa vida ela fica mais desperta, sabe? A gente fica mais atento, a gente tem uma disposição maior de estar em oração. Então, ajuda a desenvolver melhor, né, a oração. E, assim, dá algumas dicas, né? Você pode caminhar meia hora, né? Se você não consegue correr. Se você conseguir correr, você pode correr 15 a 20 minutos, né? Num ritmo menos acelerado. Você pode fazer exercícios funcionais mesmo. Você pode buscar no YouTube algum exercício. Ou você pode fazer abdominal. Você pode fazer em casa mesmo, né? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo que nós nos encontramos hoje, né, Madá? A gente tem feito exercícios aqui na casa mãe mesmo, a gente caminha aqui ao redor de casa, no jardim. Aí a gente faz exercícios de pilates também, que são exercícios para as costas, que tem nos ajudado muito, porque a gente tem trabalhado muito sentada, né? E, Amable, aqueles que estão nas comunidades terapêuticas, eles têm condição de jogar vôlei, eles têm condição de jogar o futebolzinho. Então, você também falar isso daí, com certeza, né? eu acho que estão nas casas, né? É muito importante você trazer também para a vida fraterna, né? Assim, jogar vôlei, jogar futebol, a bola que você tiver, você pode fazer exercícios com ela, né? Eu acho que é muito importante você desenvolvendo isso para você não ter uma vida sedentária, né? O que a gente corre muitos riscos de saúde. Então, eu acho importante incentivá-los, né, a praticar exercício, mas sobretudo também se você tem a oportunidade de jogar vôlei, jogar bola, jogar basquete, jogar handebol, é muito legal. Ainda que você não saiba, mas você pode ir fazendo e aprendendo. Show? Gente, boa sorte aí nesses exercícios, cuidado, atenção, né? Não vão fazer nada para machucar, né, o seu corpo, mas para fazer mesmo para ter saúde, viu? Deus abençoe, um grande beijo no coração de vocês. Shalom. Agora com essa dica que a Amable nos deu, inclusive, olha o que ela disse, se você, por exemplo, mora num apartamento, você pode acessar o YouTube e ver alguns exercícios que você possa fazer. Não fique parado, né? Eu aqui todo dia faço 1 hora de caminhada aqui na casa, porque tenho condições de andar aqui mesmo. Mas hoje quem vai pregar para nós, eu já disse, é o seminarista Anderson, sobre a Eucaristia. Espero que vocês gostem, aproveitem, mas assistam com um coração, coloquem um coração. Colocar o coração naquilo que nós fazemos faz toda a diferença. Valeu, boa tarde, shalom. Os irmãos do Projeto Volta Israel, da Casa Bom Pastor em Itapipoca, da Casa São Padre Pio, da Casa Renata Couras, da Casa Maria Madalena. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Eu me chamo Anderson, sou seminarista da Comunidade Católica Shalom, consagrado na Comunidade de Vida. E para mim é uma grande alegria poder conversar com vocês e também com todos aqueles que nos acompanham através deste vídeo.
Como vocês estão? Espero que bem. De fato, vivemos tempos diferentes. Não é um tempo qualquer. Vivemos um tempo de pandemia e muitas vezes passamos por muitos desafios. Mas, na verdade, os desafios nunca nos faltaram, não é verdade? Então, hoje nós iremos conversar um pouco sobre a Eucaristia. A Eucaristia, que é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, dado a nós por amor. Iremos conversar um pouco sobre como nós podemos, de fato, viver a Eucaristia neste tempo de pandemia. Nós acabamos de celebrar no domingo passado a Ascensão do Senhor. E no Evangelho, o Senhor nos dizia que não nos deixaria só, porque Ele permaneceria conosco até o fim dos tempos. E permanecendo conosco até o fim dos tempos, Ele nos sustenta em nossa caminhada diária. E como nós podemos saber disso, Anderson? Que o Senhor permanece conosco a cada dia? Sim, na Eucaristia se cumpre essa promessa. E eis o segredo, meus irmãos. Eis o segredo para vivermos este tempo. Viver com o Senhor, viver com Ele, por Ele, nele. Eis o verdadeiro segredo para que nós possamos viver bem este tempo de desafio devido à pandemia. Realmente falar sobre a Eucaristia antes da pandemia seria uma coisa. Talvez nós estaríamos juntos em algum local, podendo partilhar pessoalmente, frente a frente, mas hoje nós precisamos estar assim, conversando através desse vídeo. A importância da Eucaristia neste tempo não diminuiu, pelo contrário, nós reconhecemos ainda mais importante, porque muitas vezes, mesmo vivendo este mistério através dos meios de comunicação, da televisão, da internet, sim, mesmo assim, nós não podemos deixar de lado, não podemos deixar de reconhecer que o Senhor quer vir sempre ao nosso encontro. E isso é uma grande graça, é uma grande providência, porque bendito seja Deus, porque através dos meios de comunicação hoje nós temos tido esse acesso. Talvez nós não estejamos comungando, mas nós, de fato, nos reconhecemos ainda mais necessitados de Jesus. Talvez outros estejam comungando. E nós devemos comungar por aqueles que não podem comungar neste tempo. Devemos adorar por aqueles que não conseguem adorar neste tempo. Sei que muitas vezes esta vivência talvez seja um pouco desafiante, talvez nem todos consigam viver, mas partilho com vocês também que tenham vivido essa experiência aqui na comunidade. Devido ao distanciamento social, muitas vezes não conseguimos participar da missa, estamos participando através das redes sociais. Muitas vezes nas minhas manhãs de oração, a nossa adoração na casa acontece através da televisão, mas no desejo de podermos adorar o Senhor. Sim, meus irmãos, é bem verdade que sentimos saudades de estarmos próximos na missa, de estarmos na adoração, para aqueles que não podem, mas essa saudade deve alimentar cada vez mais o desejo de que quando tudo isso passar, nós possamos correr ao encontro do Senhor. Por isso que o Frei Raniero Cantalamessa, o pregador oficial do Papa Francisco, ele irá nos dizer em uma de suas homilias o seguinte, prestemos atenção no que ele irá nos falar. Nunca irá compreender a Eucaristia aquele que não fez nenhuma experiência de alimento humano, de fome, de comida, de partir o pão, de partilhar a mesa com os outros. Sim, meus irmãos, só aquele que, de fato, passou pela privação consegue reconhecer o valor daquele alimento. Eu não sei se vocês já passaram fome, mas nós sabemos que quando alguma coisa nos falta, muito mais valor nós damos, não é verdade? Só sabemos o real valor da Eucaristia e da adoração quando, de fato, nós descobrimos que receber Jesus, de descobrir ainda mais o valor real da Eucaristia. Nós só podemos, de fato, reconhecer o sentido da Eucaristia nas nossas vidas quando nós reconhecemos quem está diante de nós. É importante e imprescindível sabermos que não estamos diante de uma coisa, mas estamos diante de uma pessoa. Não estamos recebendo ou olhando para uma coisa qualquer, mas estamos recebendo e olhando o próprio Senhor Jesus. Esses dias
eu vinha rezando e comungando por vocês, por todos aqueles que nos acompanham. E pedi a Deus a graça de nos aproximarmos do Senhor, não mais como nos aproximamos de uma coisa, mas nos aproximamos de uma pessoa. Nós não nos aproximamos de uma pessoa da mesma maneira que nos aproximamos de um objeto. E ainda mais, não nos aproximamos de uma pessoa que nos ama da mesma maneira. Sim, o Senhor que se dá a nós na Eucaristia é um Deus louco de amor por nós e que deseja se entregar verdadeiramente, todo, inteiro, sem reservas, a cada um de nós. Por isso, em outra homilia, o Frei Raniero Cantalamessa irá nos recordar que a Eucaristia não é uma coisa que se confecciona ou se recebe. Esta é uma visão estática e até mesmo materialista da Eucaristia. Ela é, antes de tudo, um evento, algo dinâmico. Sim, na Eucaristia não há alguma coisa, mas acontece alguma coisa. Um evento que determina uma presença real e pessoal. E qual é esse evento? A oferta de Cristo ao Pai em favor dos homens. Ele se dá ao Pai. E para mim, quando retornei, depois da minha experiência com Deus, uma das grandes belezas que encontrei na igreja foi a Eucaristia. A Eucaristia se tornou para mim o verdadeiro segredo para prosseguir em frente, o verdadeiro segredo para viver a vida. Por isso, meus irmãos, gostaria de convidar vocês a tomar a sua Bíblia, se você tem aí próximo de você, para lermos juntos o capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do versículo 51. Irei ler e peço que você possa acompanhar na sua casa ou aonde você estiver. Eu sou o pão vivo descido do céu. Isso diz o Senhor. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. No versículo 55 e 56, ele continuará dizendo: pois minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Duas coisas gostaria de chamar a atenção nestes versículos em que o Senhor nos fala sobre o que é verdadeiramente a Eucaristia. A Eucaristia, para nós, não é simplesmente uma coisa, como eu falava anteriormente, mas é uma pessoa que se entrega a nós. Sim, o Senhor diz que Ele se dá a nós como verdadeira comida, como verdadeira bebida no seu corpo e no seu sangue, para a nossa vida, para a vida do mundo. O Senhor não quer que nos percamos, o Senhor não quer a nossa morte, mas quer que tenhamos vida em abundância, junto dEle, junto com Ele. Por isso que no final Ele dirá: quem come minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Sim, o Senhor, muito mais do que nós, deseja essa união de corações, e Ele se dá inteiramente, sem reservas, para que nele tenhamos vida, e vida em abundância. Por exemplo, uma pessoa que esteja passando por uma privação de comida, esteja faminta, sedenta, quando encontra aquele alimento, ela corre ao encontro, ela se encontra fraca, sem forças para prosseguir a caminhada. E muitas vezes nos encontramos assim, fracos, famintos, mas nós temos a certeza de que o Senhor se dará a nós como alimento para nos sustentar. E eu gostaria de partilhar com vocês algo que escutei esses dias e que fez toda a diferença na minha vida. Meus irmãos, o grande segredo para a vida é sabermos sustentados por Deus. Sim, vivermos dia a dia sabendo-nos sustentados por Deus. É Ele, este Pai, que com o seu amor na Eucaristia, através da oferta de Cristo Jesus, nos sustenta a cada dia. E por isso, a celebração da Eucaristia e a adoração se tornam para nós verdadeiras fontes de vida e de cura. Gostaria de partilhar um pouco com vocês a minha relação com a Eucaristia. Uma vez, lembro-me que muitas vezes, em meio às lutas, aos desafios de cada dia, não sabia para onde ir, o que fazer.
Mas quando descobri o verdadeiro valor da Eucaristia, pude reconhecer ali um verdadeiro refúgio, o meu porto seguro. E quantas vezes, em meio às quedas, às angústias, os medos, as minhas fraquezas, eu saía correndo e descobri na Eucaristia um verdadeiro refúgio, um seguro porto, em meio às minhas quedas, fraquezas, desânimos, medos, incertezas. Descobri na Eucaristia que ali eu encontrei um verdadeiro amigo. Um amigo que estava sempre disposto a me escutar. Um amigo que sempre esteve com o coração aberto a me acolher. Sim, ele sempre está ali, nos esperando para nos acolher. Talvez você pode dizer, Anderson, mas como pode? Hoje eu não consigo sair de casa para poder ir até a missa, adorar o Senhor, receber a Eucaristia na Santa Missa. Mas gostaria de partilhar com vocês também uma experiência que eu tive uma vez com um padre muito amigo meu, que me ensinou muito aquele episódio. Um dia estávamos conversando e eu era responsável pela capela. E ele precisava viajar de madrugada e ele chegou para mim e disse, Anderson, eu poderia ir na capela adorar o Senhor? E eu cheguei e disse para ele, padre, infelizmente a capela já está fechada, já é tarde. E ele me disse, não, Anderson, não tem problema, eu ficarei ali, na porta, porque eu sei que ele está ali. E como aquilo me tocou naquele dia. Desde então, essa experiência sempre me marcou. E neste tempo da pandemia, tenho feito essa experiência, seja através da adoração online, mas também quantas vezes, quando ainda não estava conseguindo a adoração online, eu me voltava para a capela mais próxima, voltava o meu coração para ali, porque eu sabia que o Senhor estava ali. E nós devemos da mesma forma neste tempo, mesmo não podendo estarmos tão próximos, devemos voltar o nosso coração para aquele que tanto anseia por nós. E quantas vezes ainda faço isso? Quantas vezes, quando tudo aperta, o lugar para onde eu corro é para junto do Senhor, junto de Jesus, porque eu sei que ali encontro forças a cada dia para recomeçar, para enfrentar os desafios. Sim, recomeçar é uma boa palavra para este tempo. Na Eucaristia nós encontraremos forças para retornar às nossas atividades, para retornar os nossos tratamentos. Sim, recomeçar é uma boa palavra para este tempo. E nós precisaremos cada vez mais da Eucaristia para recomeçar. Na Eucaristia nós podemos ter a certeza de que o Senhor sempre nos dá a oportunidade de um recomeço. Sempre podemos ir em frente, sem medo, porque nos sabemos sustentados pelo Senhor. Por isso, recebemos e comungamos. Por isso, recebemos e adoramos diariamente o Senhor. Cada dia é uma nova jornada e a cada dia nós somos alimentados pelo Senhor na Eucaristia. Gostaria de perguntar a você, como você tem cultivado, como está a sua fé na Eucaristia neste tempo de pandemia? Partilhe com o seu irmão ao lado ou com o seu familiar.
Sim, meus irmãos, alimentar a nossa fé na Eucaristia é alimentar cada vez mais o nosso amor por nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso nos ensina a Igreja que, não podendo receber o corpo de Cristo sacramentalmente na missa, seja por algum impedimento, por alguma realidade que nós vivemos na pandemia, ou por algum impedimento nas nossas relações, nós podemos fazer o que, Anderson, diante disso? A Igreja nos ensina como uma mãe que nós podemos cultivar o desejo da união com Cristo, principalmente nas situações de dificuldade ou por causa de algum impedimento, para que nós possamos, de fato, passar pelos desafios desta vida. E é claro, nós devemos cultivar e podermos dizer: Senhor, que eu jamais me aparte de vós, que jamais nada, Senhor, me separe de vós, porque em Ti eu encontro a verdadeira vida, porque em Ti eu encontro a cura para as minhas feridas. Meus irmãos, quantas vezes na Eucaristia eu encontrei a cura para os meus medos, a cura para as marcas da minha história. Em um retiro que fui revendo toda a minha história e encontrei ali, diante da adoração do Senhor, as respostas, a cura, a presença real do Senhor, que estava a me olhar, me perdoar e me amar. E nada melhor para compreendermos a Eucaristia do que a vivência dos santos, a experiência dos santos. Os santos, de fato, nos ensinam o real valor da vida, o real valor da relação com o Senhor Jesus. E eu gostaria de falar de dois santos, dois grandes amigos, que para mim o testemunho deles me edifica muito e com certeza são duas testemunhas de amor à Eucaristia, tanto devido às privações, mas também de um amor ardente que muitas vezes encontrou forças na Eucaristia para seguir adiante. E o primeiro que eu gostaria de partilhar com vocês é sobre o Beato Vantuan. Eu não sei se vocês conhecem, mas depois vocês podem pesquisar sobre a história dele. Ele era um bispo que, durante o regime comunista no Vietnã, foi preso durante muitos anos, sendo que parte desses anos ele viveu na solitária e precisou fazer uma experiência de privação para cada vez mais reconhecer o valor da Eucaristia. Em um de seus relatos, ele, como uma verdadeira testemunha da esperança, sabendo que tudo aquilo que acontecia estava de acordo, ele, como uma verdadeira testemunha da esperança, uma vez na prisão, dizia o seguinte: a Eucaristia tornara-se para mim e para os outros que eram cristãos uma presença escondida que nos dava coragem em meio às inúmeras dificuldades. Jesus na Eucaristia era adorado clandestinamente pelos cristãos que viviam comigo. Jesus Eucarístico era a ajuda inimaginável com a sua presença silenciosa. Sim, o Beato Vantuan, durante o período de prisão, ele começou a celebrar escondido dos guardas a Eucaristia nas palmas das mãos e, no período em que ele foi preso, ele partilhou que vivia a experiência da missa de celebrá-la nas mãos, com uma gota de sangue e um pedaço de pão. E ali ele celebrava a missa porque ele amava Jesus e sabia que não poderia viver aquele tempo sem Cristo. E nessa experiência ele pôde também partilhar com muitos outros e assim levar Jesus. Mas o que me chama mais atenção no testemunho do Beato Vantuan é que, em meio às dificuldades, às inúmeras dificuldades, ele encontrou uma forma de poder participar da Eucaristia. A forma que hoje nós encontramos é através dos meios de comunicação, através da TV, através da internet, talvez na sua casa, através da celebração da palavra. Mas, de fato, não há dificuldade alguma que possa estar entre nós e o Senhor. E quando tudo isso passar, repito mais uma vez, nós poderemos celebrar com ainda mais amor
com ainda mais fervor este grande amor que é o encontro entre o Senhor e nós na Eucaristia. Outra santa que para mim também é um testemunho muito grande de amor à Eucaristia é Santa Faustina, que uma vez no seu diário, a Santa Comunhão é a garantia de que vencerei. Esse pão dos fortes me dá toda a energia para levar adiante essa obra e tenho coragem de cumprir tudo o que o Senhor exige. A coragem e a força que estão em mim não me pertencem, mas sim àquele que mora em mim. A Eucaristia, Jesus oculto na hóstia, é tudo para mim. Do sacrário tiro forças, vigor, coragem e luz. Aí busco alívio nos momentos de aflição. Eu não saberia dar glória a Deus se não tivesse a Eucaristia no meu coração. Meus irmãos, quantas vezes o Senhor está ali no Santíssimo Sacramento? Quantas vezes Ele está ali no sacrário? Quantas vezes Ele está ali como um bom samaritano? Eu posso dizer que fiz muitas vezes essa experiência. Em meio às lutas, às angústias, este bom samaritano sempre esteve ali a curar, a cuidar das minhas feridas. Como no Evangelho, em que aquele homem cheio de feridas, caído no chão, o bom samaritano se aproxima, lava suas feridas e depois o leva até uma hospedaria para que cuidem dele e diz: tudo o que precisarem podem contar comigo, porque eu quero que ele fique bom. E por isso ele diz que tudo o que precisarem podem colocar na conta dele, porque o mais importante é que aquele homem seja restaurado completamente. De fato, nós encontramos esta força e esse sustento, encontramos esta cura, esse refúgio, esse bom samaritano que cuida de nós. Na verdade, na Eucaristia, nós encontramos todas as vezes frutos de amor, de paz, de alegria. Mas uma outra coisa que nos recorda o Frei Raniero Cantalamessa é que na Eucaristia nós sempre encontramos a oportunidade de reoptarmos, de optarmos novamente pelo Senhor, optarmos por aquele que nos ama. Por isso, ele irá dizer em uma de suas homilias, ao comentar o final do capítulo 6 do Evangelho de São João, em que Jesus, depois de ter falado que ele era o pão vivo descido do céu, o pão da vida, alguns dos seus discípulos deixaram de seguir e voltaram atrás. E então ele pergunta para os 12 discípulos, para os 12 apóstolos, se eles também não gostariam de ir embora, se eles também não gostariam de deixar de segui-lo. E o Frei Raniero Cantalamessa, ao narrar esse episódio, diz o seguinte: ficaram os 12 que formaram a igreja, mas ficaram não mais como antes, sem compromisso. Mas agora eles sabem que escolheram a ele para a vida e para a morte. Tu tens palavras de vida eterna, vai dizer Pedro, em nome de todos. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Sim, meus irmãos, depois deste tempo de pandemia, nós não viveremos mais da mesma forma. E nós devemos cultivar neste tempo essa vivência, mesmo através dos meios de comunicação, mesmo através da internet, em nossa oração, no nosso desejo, nas nossas casas. Devemos cultivar esse desejo de cada vez mais podermos fazer essa experiência, de optarmos pelo Senhor, optarmos pela Eucaristia, optarmos pela adoração, optarmos por estarmos diante dele, porque nós sabemos que ali nós encontramos o nosso verdadeiro refúgio, o nosso alento, o nosso descanso, o nosso conforto. Façamos juntos essa escolha por Jesus, diariamente. Sim, em todas as circunstâncias, favoráveis ou não. Ele é a nossa vida,
Ele é a nossa esperança. E nós podemos ter a certeza de que, depois que tudo isso passar, o nosso encontro com o Senhor na Eucaristia não será mais o mesmo. Bendito seja Deus que vivemos de uma maneira extraordinária este tempo, a Eucaristia. Mas o importante é não deixarmos de vivê-lo. É não deixarmos de alimentar no nosso coração o desejo por nos aproximarmos dele, do Senhor que nos ama e que se dá a nós. Porque ali não é simplesmente um pedaço de pão, mas é verdadeiramente o Senhor da vida, o Senhor da história, o Senhor das nossas vidas, o soberano Senhor que governa todas as coisas e que a cada dia renova nos nossos corações a esperança. Como eu disse, a esperança de podermos sempre recomeçar, de podermos apoiados e sustentados por Ele, cada dia, trilhar um caminho novo, uma jornada nova, para uma vida completamente nova, uma vida com Ele, nele e por Ele. Que Deus os abençoe e que possa cada vez mais aumentar no coração de vocês, no nosso coração, no meu também, o amor pela Eucaristia, porque a cada dia o Senhor possa aumentar no meu e no seu coração o amor pela Eucaristia, porque ali é verdadeiramente o Senhor que nos ama sem limites, que nos ama até o fim. Shalom. Gustavo, eu dou como sugestão que vocês façam a adoração virtual. Na nossa capela, no Com Shalom, tem adoração perpétua. Fique ali contemplando Jesus Cristo. Deixe o divino sol do amor que é Jesus, pacificar seu coração. Eu espero que com essa palavra vocês aumentem ainda mais o amor pela Eucaristia. Deus abençoe. Até a próxima semana. Shalom!